sementes e seus reflexos no estabelecimento da soja. Como nós sabemos todos aí, a soja caracteriza-se entre as espécies anuais de maior relevância na nossa agricultura, né? Na agricultura brasileira. Tanto por área plantada, né? Área semeada, aí nós temos ainda a fronteira agrícola no Brasil a ser explorada ainda, mas já somos uma grande área, temos uma grande área semeada, e segundo a Conab, em 2021, nós se tornamos o maior produtor de soja do mundo. E a expectativa é que esse ano, nessa safra que já está sendo implantada aí, Mato Grosso, Paraná, até aqui no oeste de Santa Catarina, a perspectiva é de continuar como o maior produtor mundial desse grão, né? Então, isso é muito relevante. E com esse crescimento aí que vem tendo em produtividade, em produção, é devido a diversos fatores, né? Tecnologia utilizada, tanto nutrição de solo, equilíbrio de solo, cultivares, melhoramento de cultivares com maior potencial, todo um complexo, um manejo em conjunto, que tudo é um manejo conjunto, aumenta a perspectiva de produção, né? A maior expectativa de produção. E tudo isso, essa melhora, esse aumento, é aliado à semente, né? A semente de alta qualidade. Sem sementes de alta qualidade, nós não conseguimos atingir esse objetivo final, que é os altos tetos produtivos, as altas produtividades, né? Então, o que a semente, como vimos falando, a semente é um insumo básico para a cultura, para o início da cultura, né? Para a cultura, temos que ter uma semente de alta qualidade física, fisiológica, genética, sanitária, tudo isso que ela possa expressar todo o seu potencial para termos umas altas produtividades, né? Também a soja, vamos dizer, a soja para multiplicação de semente, existe, vamos dizer, não é que manejos diferentes, mas para campos de multiplicação de semente, para a produção de semente, tem-se uma exigência maior em áreas de soja industrial, soja comercial, né? Principalmente porque, falando da qualidade, questão de danos de inseto praga, né? Aí que causa muitos danos. Pode até um alto índice aí de dano de percevejo, pode ocorrer descarte de lote. Isso ninguém quer ter manejo, uma programação e chegar lá no final ter um dano de percevejo, ter que descartar o lote. Isso não é interessante para ninguém, para a multiplicadora e para o produtor também, que tem a bonificação, tem tudo, né? Então tem que se ter um manejo diferenciado para ser uma semente de qualidade. Claro que tem outras, isso está no nosso alcance, como também a da colheita, né, o momento da colheita, mas fatores ambientais, isso não está no nosso alcance, isso pode ocasionar em perdas de campo, né, chuva na colheita, aí no momento da colheita, não conseguiu realizar a colheita, começou a chover, abriu o sol, não perdeu a umidade, foi entrar, choveu de novo, então isso pode ocorrer, né. E também na colheita, esse está no nosso alcance, sim, que é uma máquina bem regulada, uma máquina bem alinhadinha para realizar a colheita, não dá dano mecânico, que tudo isso para ter uma semente tem um índice de danos, né? Vamos dizer, não pode ultrapassar certa quantidade de danos, certo percentual de danos que ocorre no descarte da semente. Não, tem pouco é tolerável isso, não. Quanto menos melhor, o zero é muito complicado, mas dano de inseto, de percevejo, dano de colheita, isso tem que ter um certo índice depois de descartado o lote, né? Após essa colheita, tem os beneficiamentos, que o beneficiamento ele tende a, ele só tende a manter a qualidade da semente que foi feita no campo, né? A qualidade da semente é feita no campo. O beneficiamento só tende a tirar algumas impurezas, alguma coisa que tiver de não desejável ali, fazer esse beneficiamento. Mas ele tende a preservar a qualidade da semente que foi realizada, que foi tirada do campo, né? E da mesma forma o armazenamento. O armazenamento também, ele vai preservar, deve ser preservado pós-beneficiamento, armazena até a próxima safra, né? O próximo ano. Então, esse armazenamento deve ser de forma correta, da melhor possível, para manter toda essa qualidade, esse vigor, essa germinação da semente para a próxima safra. Até aqui na nossa região, na cooperativa, nós temos uma UBS que
Em alguns materiais que têm maior dificuldade de produção de multiplicação, existem as câmeras frias, né, para manter uma temperatura e umidade adequada, né, para não ocorrer essa oscilação muito grande e prejudicar, diminuir a qualidade da semente. E aliado à qualidade da semente, aí, a qualidade física, fisiológica, genética, sanitária dela, existem os tratamentos de semente, né? Nos tratamentos de semente existem hoje uma gama muito grande, né? Com inseticidas, fungicidas, nematicidas, micronutrientes, inoculantes, aí que tem o propósito de garantir o adequado estabelecimento e desenvolvimento inicial, promovendo a proteção inicial das sementes e plântulas. Então, assim, todo esse tratamento vem a agregar. De que forma? Tudo para proteger a semente e a plântula no início pós-emergência, num curto período de tempo pós-emergência, para o estabelecimento inicial, para o estado inicial, emergência campo, né? Esses tratamentos não vão melhorar a qualidade de germinação, vigor disso, ele vai manter o que tem e proteger a semente, a plântula inicial, para que ela expresse todo esse potencial produtivo que ela tem, todo esse potencial que ela tem de boa qualidade, boa germinação, bom vigor, né? Para manter. E com o TS de inseticidas é de grande relevância, visto que promove maior potencial para o desenvolvimento inicial da cultura, pois protege as sementes e plântulas do ataque de inseto pragas e garante o estabelecimento inicial da soja, segundo o Baldeck ali. Por exemplo, o tratamento que nós temos, o projeto do trabalho é com Dermacor, que é uma diamida, né, para controle principalmente de lagartas, que é onde em determinadas regiões existe muito problema, muita incidência, grande pressão de lagartas, Spodoptera com hábito de rosca, que causam desfolhe, que causam tombamento de planta, se alimenta no caule ali, dá o tombamento de planta, diminui o estado inicial. Então, o tratamento com inseticida, ele protege desde a deposição da semente, né, no solo, correndo bem certinho, protegendo ela ali até a emergência, um período pós-emergência. Quantos dias, Boni? Quantos dias? Cara, é difícil cravar tantos dias, porque isso influencia clima, chuva, solo, é uma diversidade de fatores que vai influenciar em um período específico de tempo, mas ele tem uma proteção tanto na semente, no solo, quanto na pós-emergência, na emergência, né, da planta. O objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho é avaliar os diferentes tratamentos de semente e seus reflexos no estabelecimento da cultura. Então, como nós falamos aí, tem diferentes regiões que vai ter diferentes problemas, vamos falar assim, diferentes dificuldades, que tu vai ter um alvo específico, problema com lagarto, problema com bicudo no início, com formiga, vamos dizer, em áreas de abertura. Então, isso tem alguns produtos, alguns ativos que vai ser mais específico. Então, aí foi avaliar diferentes tratamentos para o estabelecimento da cultura no campo. E aí, algumas fotos aí da região onde eu estava, que foi o trabalho que foi desenvolvido, desculpa lá no início, que eu não comentei, que é quando eu estava sediado em Pelotas mesmo, como a Tenda do Pom lá, que nós fizemos todos os trabalhos na região sul aí. Toda a região de Pelotas, Arroio Grande, Canguçu, São Lourenço, Capão do Leão, aí na FAEM. Então, aqui os materiais métodos, como eu estava comentando, os trabalhos foram desenvolvidos em 4 locais, todos no extremo sul, né? São Lourenço do Sul, Capão do Leão, Arroio Grande e Canguçu, todos no extremo sul, áreas que estavam a maior parte ingressando de soja para arroz, né? De arroz para soja, desculpa. A cultivar utilizado foi o Brasmax Ponton 7166 e Pro, é um de ciclo 6.6, indeterminado, que é uma cultivar aí utilizada na época que se adaptava, tinha uma ampla adaptação nas áreas aí do extremo sul, era muito recomendado para a região sul e também áreas de várzea, que era onde foi implementado os trabalhos, né? Então, isso não são todos os materiais que podem ser utilizados nessas áreas que são indicados, né? O delineamento de blocos ao acaso. Bom, materiais e métodos aí, continuando. Os 3 tratamentos que foram utilizados aí com inseticida, que é a Dermacor, que é a diamida, né, um clorantaniliprole, em doses de 100 ml por 100 kg, 1 ml por quilo, que é o D100,
meio ml por quilo, que é o D50, e o tratamento on-farm, onde era conforme o tratamento produtor, padrão produtor. Isso é uma foto que nós trabalhamos lá, fizemos lá na fazenda, mesmo fazia o tratamento aí com a Grasmec aí, no momento antes da semeadura, aí já realizava a semeadura. As variáveis analisadas foram emergência campo, stand inicial, né? Implementação do stand ali, lagarto elasmo, que esse é um dano que muito pouco, quase nada na região aí, na nossa região do extremo oeste aqui também, bem quase nada de dano aí, mas no trabalho não apresentou. Lagarta Spodoptera, sim. Lagarta Spodoptera e hábito de rosca, que ela causa desfole, que é outra a variável analisada. E também ela atua como atua. Ela tem danos como rosca, com hábito de rosca, né? Que ela causa o dano no caule, o tombamento, emergência, campo menor stand inicial. E no final, tudo isso a produtividade. Que todos esses acarretam ali em danos, vai acarretar na produtividade final, né? Então, aqui os resultados e discussões é um trabalho de análise e comparação de médias variáveis de emergência campo para os ambientes em 3 doses de inseticida aplicado via tratamento de semente. Então, de 50 ml por quilo, de 100, 1 ml por quilo é um farma padrão produtor. Primeira coluna é São Lourenço do Sul, Capão do Leão, segundo, terceira, Arroio Grande e Canguçu, a quarta. Por exemplo, na área de São Lourenço do Sul e Canguçu, ela não vai ter diferença específica, diferença significativa entre os tratamentos. Por exemplo, na dose de meio ml por quilo de 50, em diferentes ambientes, com a mesma dosagem, ela se comportou da mesma forma. Mas, por exemplo, outra questão é no Arroio Grande. A diferença foi muito significativa. Nessa área, onde nós fizemos com o produtor lá, tinha uma grande incidência, uma grande pressão de lagarta Spodoptera e lagarta rosca, no momento lá. Então, a gente fez o trabalho e até o produtor, na época, ele aconteceu um replantio de uma área do talhão por dano, porque a aplicação aérea de inseticida aí, para pegar lagarta rosca, é bem complicado, é bem difícil. Tu vai ter um custo, um investimento alto e a tua eficiência do teu controle não vai ser tão alta. Então, o tratamento de semente com inseticida específico para esse alvo é de grande valia. Tanto que nós fizemos esse trabalho lá com ele, lado a lado, com o padrão dele, com o Dermacor, e deu primeira avaliação, emergência, campo, stand inicial, e os campos, os talhões a seguir, ele realizou todos com o Dermacor, para não ter esse problema, que ele já teve um problema de replantio. Então, ele seguiu com o Dermacor. Aí, por exemplo, teve uma emergência campo, o que a lagarta rosca, ela fica na superfície, ela causa o dano, corta o dano ali, corta o caule da planta, ocorre tombamento, vai prejudicar o stand inicial, vai ficar com um stand inicial menor, consequentemente, não vai ter um stand adequado recomendado para aquela cultura, para aquela variedade, tantas plantas por metro quadrado, não vai ter essa recomendação. A recomendação de plantas por metro quadrado ideal. A planta do lado vai compensar? Não vai. Ela vai engalhar um pouco mais, beleza, mas não vai compensar tendo o número adequado de plantas, né? Então, tudo isso vai um arranjo espacial, tudo adequado, área de índice de área foliar, tudo isso, no final, vai refletir em produtividade, né? Então, a emergência, o stand inicial é primordial. Tendo uma semente de qualidade, um tratamento ideal e bom para se ter um estabelecimento inicial para depois fazer complementar com um manejo na sequência, né? Então, o stand inicial aí é primordial para tudo isso. Capão do Leão aí não teve tanta diferença significativa. Então, alguns locais onde tem maior pressão, com o Dermacor dá uma grande diferença, onde não tem tanta pressão de lagartas, Spodoptera, Spodoptera com hábito de rosca, a diferença não é tão significativa. E se forem alguns outros alvos, alguns outros ativos podem se destacar, né?